Pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 6 de novembro, segunda-feira, né? O ano passou voando, né? O ano passou voando. Já estamos aí em novembro e o nosso Ibovão da Massa na sexta-feira deu aquela alegria para a gente, muito impactado com os dados lá de fora. A gente já vai comentar sobre esses dados. Muita coisa aconteceu e esses dados externos acabaram deixando o nosso fiscal, que é o nosso problema interno, um pouco de lado, mas não tirem ele do radar de vocês, certo? Continuem acompanhando os nossos dados fiscais, beleza? Bom, antes da gente começar o vídeo, deixa eu me apresentar para você que está chegando aqui agora no canal. Quem vos fala sou eu. Eu sou Vinícius Vilas Boas, investidor desde 2007, né? Passei por diversos problemas aí na bolsa, né? Então nós tivemos a crise do subprime, e greve dos caminhoneiros, impeachment, eleições presidenciais aqui, eleições presidenciais lá fora, enfim, bastante coisa de experiência que eu posso trazer para vocês, beleza? E sou assessor de investimentos da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise, que é um escritório vinculado à XP. Então, se você não tem conta na XP, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, né? Não tem taxa de manutenção. Assim que você abrir a sua conta, você vai aparecer na minha base de cliente e eu entro em contato contigo para marcarmos aquela reunião, entender o seu momento de vida, o seu objetivo patrimonial, né? E o seu perfil de investidor, para que a gente possa traçar uma estratégia que esteja alinhada com o seu perfil, com o seu momento e o seu objetivo futuro. Aqui não tem ligação para o cliente somente quando tem dinheiro na conta, né? A gente cuida de fato aqui aquela assessoria mais ativa, certo? E se está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, né? De ativar o sininho de notificação. E se gostar do vídeo, né? Estiver aí no decorrer do vídeo, gostar do vídeo, deixa de dar aquele like, porque isso ajuda bastante a entregar esse conteúdo a mais pessoas, né? Então, dar o like, pode usar aqui os comentários, não tem pergunta errada, não tem pergunta besta, né? Tem sim uma dúvida que vai ficar na sua cabeça pro resto da vida. Então, se tem dúvida, não deixe de colocar aqui não. Pode deixar que ninguém vai fazer tipos de comentários ali maldosos para você, porque se colocar, eu irei excluir, tá? Porque aqui tudo tem que ser na base do respeito, beleza? Estamos aqui para evoluir. Bom, vamos falar agora aqui de mercado, né? Para entender o que aconteceu de fato, né? Lá na sexta-feira, porque nós tivemos diversos pontos. Vou até mudar aqui a tela para vocês. Acho que vou deixar a tela aqui do podcast, né? Para vocês acompanharem, né, tudo o que está acontecendo. Bom, vamos começar aqui com Ásia, né, e Oceania. Nós temos aqui, ó. Então, para você que está assistindo pelo celular, vai ficar um pouco mais complexo. Mas se você estiver assistindo depois no computador, ou você consegue espelhar aí na sua televisão, vai ficar bem bacana, você vai conseguir acompanhar todos os dados aqui, tá bom? Bom, nós temos aqui Ásia e Oceania, né, fechando aí majoritariamente no campo positivo, muito impactado pelos dados, né, pela sessão de sexta-feira dos Estados Unidos, né? O que aconteceu, Vini, nos Estados Unidos na sexta-feira? Sexta-feira, nós tivemos os dados de payroll, né, e também nós tivemos ali os dados de serviço norte-americano. Ambos vieram fracos. Aí vem a seguinte questão. Isso fez com que os investidores globais entendessem que o Fed, né, e os principais bancos centrais, no caso também, eles chegassem até o seu limite de aumento de juros, né, do seu aperto monetário. Então, isso fez com que todos os investidores, né, tomassem um pouco mais de risco. Aí depois eu vou colocar aqui a curva dos Treasuries de 10 anos, vocês vão entender melhor como é que ficou isso. Então, os mercados, né, de Ásia e Pacífico, hoje majoritariamente positivo. O destaque está aqui, ó, COSP da Coreia, né? COSP da Coreia, nós tivemos uns dados lá informações, na verdade, né, das autoridades lá na Coreia que todos os investidores estão proibidos, né? Vou até botar minha carinha aqui. Todos os investidores estão proibidos de vender a descoberto. O que seria isso? E a gente tem quem já tem carteira remunerada, por exemplo, e você abre a sua carteira de investimentos para que suas ações possam ser alugadas, é justamente para cobrir a posição de quem está vendido a descoberto.
né? E essa pessoa que está vendida descoberta, ela paga um FII para você que é detentor das ações. Mas todos os direitos que tem dessas ações vêm para você, ou seja, juros sobre capital próprio, dividendos, isso tudo vem para sua carteira, você recebe normalmente. Você só aluga as posições para que essas pessoas possam estar vendidas, né? Eles acreditam que o mercado está caro demais, mas ele não tem posição, então eles vão especular, né? Ou fazer uma arbitragem ali. Beleza? Então, o COSP da Coreia, ele simplesmente proibiu até junho, final de junho de 2024, com que as bolsas estivessem, os investidores estivessem vendidos a descoberto. Com isso, o que acontece? Todo mundo tem que fechar a posição. Fechando a posição, a galera compra. Então, teve aí uns 5,66% aí para cima, né? Para cima. Então, isso acabou trazendo o COSP da Coreia para um campo bem positivo. Outro dado que nós tivemos aqui no Japão, né? Foi os dados de PMI. Os PMI do Japão. O composto ele veio aí 50,5 em outubro, sinalizando aí um 10º aumento mensal consecutivo na atividade empresarial, porém abaixo de setembro, né? Setembro estava 52,1. A gente sabe que os PMIs eles têm aquela linha, né, de 50. Acima de 50 mostra uma expansão, abaixo de 50 mostra uma contração. Então ainda está num campo de expansão, isso é positivo. PMI de serviço também, né, veio com o 14º mês consecutivo de aumento, porém abaixo de setembro, né? Então, outubro não foi tão bom assim quanto setembro, porém continua no setor, no campo positivo, tá bom? Não no campo de expansão. Nós temos hoje aí petróleo trabalhando na casa aí, o Brent na casa de $86, né? O WTI na casa de 81 e 83 dólares. Bom, está bem positivo. Vamos ver como vai impactar isso na nossa querida Petro. O câmbio, o índice DX, nós estamos aí, ele é basicamente neutro, né? Então 0,07%. A queda dele está basicamente neutro, tá? Nem muito positivo, nem muito negativo. O que acontece? O câmbio, para ele tomar uma direção maior, seria 0,30%, 0,35%, ou para cima ou para baixo, aí já tem um direcional maior. Mas a gente olha aqui, ó, o dólar só está ganhando do ien japonês, beleza? Agora, frente ao euro está negativo, Libra negativo, sobre o dólar canadense também negativo, coroa sueca, né? Franco suíço, desculpa, franco suíço. Aqui, dólar frente o nosso real ainda não abriu, né? A nossa querida doleta, mas aqui no México está também neutro, então está quase ali no 0 a 0. Bom, olhando aqui os treasuries americanos, né? Deixa eu trazer aqui para vocês um outro ponto, né? Que a gente já vai falar, antes da gente falar dos treasuries americanos, eu vou trazer aqui as bolsas europeias, né? As bolsas europeias pouco mudaram, né? Pouco mudaram desde a sua abertura, então estão sem uma direção única, porém a maioria do seu campo negativo, né? De neutro para negativo. Então, nós podemos ter aí uma sessão um pouco mais neutra, a gente está no início da semana. Se eu olhar aqui, ó, os futuros americanos estão tendenciando uma abertura positiva, né? Porque aqui a gente está falando de americanos, estão tendenciando uma abertura positiva, mas aqui as bolsas da Europa estão mais para o campo negativo. Vamos entender? Tem bastante coisa ali para acontecer. Saíram os PMIs, né? Ali da composto final, né? Nós vamos pegar aqui, cadê o PMI da zona do euro? Aqui, o PMI da zona do euro recuou, né, para 46,5, né, conforme o previsto. Nós tivemos também o de serviço caindo 47,8. Nós tivemos o PMI da Alemanha, o global composto, recuando para 45,9. Nós tivemos o PMI de serviço da Alemanha caindo para 48,2. Ou seja, está numa contração ainda as atividades econômicas ali. Porém, saíram as atividades, né, as encomendas à fábrica lá na Alemanha e aumentaram, né? A expectativa era de uma redução de 1% e veio aí um aumento de 0,2%. Então, tivemos dados positivos e dados de atividades econômicas na zona do euro negativo. Então, isso acaba influenciando bastante o humor dos investidores locais. Então, está bem focado ali
em dados internos, certo? Agora eu vou trazer aqui para vocês, né, como é que está, o que aconteceu, né? Então, assim que saíram os dados, né, lá nos Estados Unidos, né, as bolsas norte-americanas estão, nesse momento, estão tendenciando uma abertura positiva. Na sexta-feira, terminou o dia bem positivo, né, porque os dados de mercado de trabalho fracos, dados que vieram também da leitura do setor de serviço também fracos, então acabou fazendo com que os investidores tomassem um pouco mais de risco, até porque olha o que aconteceu aqui com os treasuries, né, os de 10 anos. Hoje a gente já está batendo aí 4,59. A gente chegou a bater 5. Quando bateu 5, as bolsas acabaram caindo e caindo bastante. Então hoje a gente já vê aí uma tendência clara de alta para as bolsas, né? O Ibov, aqui, o SPX, que é o S&P 500, né? Que é o principais índice do mundo, tendenciando uma alta, e nós temos aí os Treasuries americanos tendenciando uma baixa, né? Muito próximo de perder esse patamar aqui, essa mini. Perdendo esse patamar, isso pode ser muito interessante e a gente ter aí um famoso rally de final de ano, né? Que seria muito interessante para a gente. Bom, com isso, todo mundo acabou tomando um pouco mais de risco, né? Nós tivemos aqui o nosso Ibovão da Massa, ó. Se olhar no ano, a gente estava ali na casa dos 4% no ano, estamos aí já com 7,69%, né? Nós tivemos aí a nossa querida Bolsa, nosso Ibovão da Massa, quebrando aquela barreira ali dos 117 mil pontos, fechando aí nos 118 mil pontos, beleza? Vamos trazer para cá. Deixa eu trazer agora aqui como é que ficou o portfólio do Ibovão. 100% praticamente, quase aí, né? Só Suzano, meu Deus do céu. Suzano ficou aí no campo negativo, mas todo mundo no campo positivo. Então, o nosso Ibovão da Massa subiu 2,7% na sexta-feira. Numa sexta-feira, uma semana que foi apertada pelo feriado, né? Então, logo na volta do feriado, nós tivemos a bolsa fechada na quinta-feira. Poderíamos ter uma correção ali, mas veio logo o dado de payroll, como eu falei. Payroll é o principal indicador do mercado de trabalho norte-americano, um dos principais indicadores acompanhados no mundo desde a crise de 2008. Desde a crise de 2008, o payroll se tornou um dos principais indicadores do mercado, sempre acompanhado ali, mercado de trabalho norte-americano. Nós tivemos aqui o setor financeiro todo no verdinho, né? Nós tivemos o BPAC aí que apanhou bastante, veio numa bela correção ao longo desse semestre, né? Nós tivemos o BPAC aí com 8%, mas B3, SA3 também, que está ali na carteira dos Complicando Finanças, 5,7% de alta. Nosso Bradescão da Massa, 4,7%. Itaúzão, 2,7%. E olha, Banco do Brasil, 3,5%, batendo aí, bem interessante. O volume negociado no Ibovão foi de 26 bilhões de reais, né? Então, bem interessante. Petróleo e gás aqui também no campo positivo. Nós tivemos a nossa querida Petro aí com 1,2%, a PTR 4%, PTR 3 com 0,84%. Nossa querida Vale aí com 2 bi de negociação com 1,5%. Vou botar também aqui o gráfico da nossa querida Vale, só para a gente fazer um estudo rápido. Então, nós tivemos aqui, olhando para o nosso Ibovão da Massa, conforme a gente já tinha comentado, né, falando do Ibovão, nós estávamos negociando aqui embaixo, né? Ou seja, não podia perder aqui aquele suporte que era os 114 mil pontos, né? Chegou a testar aqui para perder os 112 mil pontos e não perdeu. Então, segurou aqui nessa faixa de preço de 114 a 102. Se perdesse essa região, viria buscar aqui os 109 mil pontos. Não perdeu, beleza? Se ganhasse aqui, ó, essa região dos 117 mil pontos, com força aí ganhou, foi um candle, uma semana bem interessante. Depois a gente vai botar aqui o diário. Começa a vir buscar novamente os 120 mil pontos. Ganhando os 120 mil pontos, nós podemos vir buscar aí a máxima histórica aí de 124 mil pontos e depois ir lá para a máxima histórica, né? Foi ali 130 mil pontos. Vamos acompanhar sem se empolgar. Por que eu falo isso?
nós temos os dados lá fora que sugerem que o Fed não venha apertar mais assim o mercado, beleza? Aí isso faz os treasuries reduzir um pouco mais, porém aqui internamente nós temos fatores problemáticos, que são o quê? Nosso fiscal. Assim como lá fora o fiscal também pesa, pode vir a pesar, aqui internamente nós também temos os fatores fiscais que ficaram de lado, porque a recuada dos treasuries americanos, isso acabou influenciando muito o apetite ao risco, até porque começam a se reprecificar os preços dos ativos de renda variável. Beleza? Então a galera tomou bastante renda variável. Vamos olhar aqui rapidinho no cenário, como é que ficou esse candle lindo aqui no Ibovão da Massa. Então nós ganhamos aqui essa região, né, dos 117 pontos, foi bem interessante. O que agora precisa acontecer? O que precisa acontecer? Não perder os 117 mil pontos. Testar essa região aqui como suporte e não voltar para trabalhar ele como resistência. E a gente bota o Ibovão da Massa trabalhando outro patamar em uma outra faixa de pontuação. Seria interessante. O que vai impactar aqui? Né? Nem botei a doleta ali. Eu botar Vale, porque Vale é uma das principais empresas do Ibovão da Massa, né? E é uma empresa que está bastante pesada, né? A Vale apanhou bastante durante esse ano, né? Desde abril, Vale perdeu ali os R$ 70 e sempre veio trabalhando até os R$ 70, não ganhando os 70. O que aconteceu? Vale chegou até aqui os R$ 60, agora Vale subindo, ganhando esses 70, isso impulsiona muito o Ibovespa. Não somente Vale, mas o setor bancário também. O setor financeiro, o setor bancário, ganhando mais força porque apanhou bastante, Bradesco, Itaú. O Banco do Brasil já estava segurando lá em cima, mas esses setores subindo junto com o Vale, isso tende a jogar o Ibovão para cima. O que não pode sofrer são setores ali de consumo. Mas se a gente continuar descendo, porque agora essa despressurização do Treasuries, isso abre espaço para o Campos Neto, lá, o Copom, vamos colocar assim, né, o nosso Comitê de Política Monetária, abrir mais espaço para poder acelerar esse ritmo de corte da taxa Selic. Beleza? O que pesa para acelerar isso? Risco fiscal. Nós temos aqui o Lula, né? O Lula chegou a mencionar que provavelmente déficit fiscal não será zerado em 2024. Não tem essa meta. A meta seria 0,25 de queda, né, ou 0,50 ali do PIB negativo. Então teríamos um déficit de 0,25 a 0,50. Ele está batendo em 0,50. O Haddad está conversando com o Lula para poder manter a meta fiscal até pelo menos março de 2024. Então ele quer ainda perseguir a zeragem do déficit fiscal em 2024. Só que nessa reunião, onde teve ali o Lula junto com a infraestrutura e o Haddad também participou, ele simplesmente falou assim: para quem está na fazenda, palavras do Lula, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. E para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro investido em obras. Só que não tem dinheiro sobrando, certo? Mas o Lula busca trabalhar o dinheiro ali em obras. Consequentemente, ou não vou botar consequentemente, perdi até qual é a palavra, né? Ano que vem nós temos eleições prefeituras, né? Eleições municipais. E o presidente ele precisa também ganhar a sua força política. Né? Então, o Centrão volta a ganhar, sempre o Centrão. O Centrão vai sempre ganhar sua notoriedade em qualquer tipo de regime. Seja de esquerda, seja de direita, o Centrão vai sempre buscar a sua notoriedade e acaba sempre controlando, de fato, nosso Congresso e ditando basicamente a regra. Todo mundo acaba se voltando para o Centrão. Tá? Então, essas obras são simplesmente para poder também ganhar cada vez mais capital político para conseguir avançar com as suas coisas, né, ali no governo, certo? Bom, vamos falar aqui rapidamente da doleta e depois a gente já vem aqui para as ações. E a nossa doleta aí caiu forte, batendo ali na casa dos 4,90, né? Perdendo os 4,90, pode voltar aqui a buscar os 4,80.
Vamos ver se vai dar continuidade. Isso muito impactado com o DXY cedendo, né? Depois que os trades americanos reduziram, o DXY também começou a perder. Vamos olhar aqui algumas ações, né, que eu separei aqui para vocês. Bom, nós temos aqui SLCE, né? Ela estava trabalhando aqui nessa lateralização, né, entre 34,68 e 45,64. Né? Depois de segurar aqui, né, assim como todas as ações do Ibovão da Massa, ainda mais as small caps, ela ganhou muita força. Né? Nós tivemos aí uma alta no dia de 1,4% e na semana 5,8%. Bem interessante, mas quando voltaria para o caixote de cima, para a parte de cima do caixote, ganhando essa região aqui, ó, ganhando a região dos 41. Ganhando a região dos 41, beleza, porque ainda continua trabalhando abaixo da média móvel de período. Tem que ganhar a média móvel de 10, que já ganhou, está acima da média móvel de 200, precisa ganhar a média móvel aí de períodos e ganhar um pouco mais de força para buscar aí esses 45 novamente. Beleza? Então, SLCE, basicamente ali segurando nessa lateralização. Está na ponta baixa do caixote, indo para a ponta alta. Beleza? Soja 3, né, no semanal também fez um gráfico bem interessante. Estava aqui, ó, chegou a perder bastante. Esse é um gráfico, é um candle que eu amo. Né? Por quê? Pensem comigo. Ele abriu aqui, ó, no 13, certo? Abriu, fez uma mínima aqui nos 11, nos 12 reais, basicamente. E olha como foi consumido, né? Os compradores consumiram a tal ponto da soja ainda fechar ali nos 13 e fechar acima do fechamento, depois de ter uma queda de basicamente 8%. Uma queda de basicamente 9%. Então foi consumido, ou seja, a galera achou barato. Agora fechou acima da média móvel de 20 períodos. Se ganhar a média móvel de 10 períodos, pode ter mais força para buscar aí os 14 reais novamente. Certo? A nossa querida Engie, que chegou a bater ali os seus 44 reais, bem interessante, a galera gosta bastante da Engie, eu também acho uma empresa bem redondinha, vale a pena você fazer um estudo, certo? O que aconteceu com a nossa Engie? Ela recuou até os 50% de Fibonacci, nos 39,77, segurou, mas ainda trabalha abaixo da média móvel de 10 e da média móvel de 20 períodos, beleza? Vamos acompanhar se vai ter essa retomada de Engie. Como agora o mercado começou a achar os ativos de renda variável barato, muita coisa ficou barata, pode ser que Engie também venha a ganhar essa região que era uma grande resistência de Engie, né, ali nos 40 reais, nos 41, desculpa. Se ganhar essa região e manter agora essa região dos 41 aqui, né, 40 aos 41 como suporte, a gente vai ter a Engie trabalhando agora numa outra faixa de preço também, certo? Porque a Engie chegou a trabalhar bastante nessa região aqui, né, dos 37 aos 32. Ficava sempre aqui, né? R$5 aqui basicamente. Depois passou a trabalhar aqui em cima e logo em seguida perdeu essa região e voltou para baixo dos 38 aqui, né? Mas não perdendo a média móvel de períodos. A média móvel de 20 períodos ela está sendo bem respeitada pela Engie. A gente só precisa dessa média móvel agora inclinando um pouco mais para cima, porque senão podemos ter aí uma regressão à média móvel do semanal. Show? Bom, faltou aqui, vamos para o calendário. Hoje nós temos o nosso Boletim Focus. Nós temos aqui investimentos estrangeiros, direto, transações correntes, PMI composto, né, e o global e o de serviço, né, aqui no Brasil, pelo S&P Global. Então nós temos composto de serviço aqui no Brasil às 10 horas da manhã. Nós temos o nosso Boletim Focus. Um dia ainda com uma agenda vazia. O que nós temos aqui de interessante, né? Nossa temporada de balanço. Nós temos Itaú, Gerdau, TIM, Fibra, Engie, 3Tentos e AS Brasil. Né? Então essas três, né? Essas empresas vão divulgar o seu balanço no fechamento da nossa querida B3. Lembrando que a B3, a partir de hoje, tem uma extensão aí no nosso em horário, tá? Nas negociações. Bom, antes da abertura dos mercados,
nós temos Embraer, Gol, Inter, Banco Inter e BB Seguridade. Tá bom? Perfeito. Dados, muita atenção com o capital de vocês, né? A galera que opera day trade é uma semana mais light, né? Não tem muita coisa para acontecer, deve começar a ganhar um pouco mais de corpo lá para quarta-feira, porque sempre tem aí os principais indicadores saindo na quarta, mas só opere se tiver movimento. A galera do longo prazo, quem aproveitou as oportunidades, né, que foram dadas, algumas ações lá embaixo e todo mundo querendo sair, aproveitou. Quem não aproveitou, agora espera o próximo barco, beleza? Mas ainda tem bastante empresa barata, bastante empresa que está abaixo do seu valor, né, o seu preço teto, vamos colocar dessa forma. Então ainda tem bastante oportunidade, até porque a gente está falando de investimentos de longo prazo, 10, 15, beleza? Então, muita atenção no capital de vocês. Não fujam das suas estratégias. Esqueçam o curto prazo. Você do longo prazo, esqueça o curto prazo. Usa o curto prazo só para olhar as oportunidades, beleza? Então, tem que ser um pouco mais frio. Olha o problema de fora, não olha muito. Você vai se ver aí num turbilhão, no meio do furacão. Você vai fugir da sua estratégia e vai fugir da sua disciplina. Não invista dinheiro só quando o mercado está em alta. Invista dinheiro constantemente. Você está construindo patrimônio. Liga nisso para você não se lascar lá na frente, tá bom? Ou não se arrepender. Show! Bom, excelente dia para todo mundo, uma excelente semana e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!